A primeira coisa que se ouve é o som de papel sendo rasgado. Depois o silêncio. No meio do auditório do Colégio Summit Alto, uma partitura cai em câmera lenta, flutuando como se o ar tivesse vergonha de tocá-la. No topo da folha, um título quase impossível de pronunciar. Elegia para uma estrela que se apaga. O som do rasgo ainda ecoa quando a voz arrogante de Caio Pendleton III corta o ar, carregada da certeza de quem nunca foi desafiado. Canta isso na escola e eu caso com você. Risos. A sala inteira vibra como um circo montado em torno da humilhação. No canto, Elisa Maia segura a partitura como quem segura um espelho quebrado. A filha da faxineira, a menina invisível da bolsa de caridade, com o dom que ninguém conhece. O riso morre rápido, mas o eco daquela frase fica preso no peito dela como uma nota mal resolvida. Ninguém ali sabe que às 5 da manhã, quando a cidade ainda dorme e o sol beija o vidro das janelas do Leblon, Elisa canta sozinha no auditório vazio. É o mesmo lugar onde agora a desafiaram. Mas aquela hora ele pertence só a ela. É quando o som se mistura ao cheiro de cera no chão e ao vento que entra do mar. Sua voz sobe, pura, cortando o silêncio. Uma herança antiga da avó Rosa, que cantava em igrejas pequenas e dizia que algumas notas curam o que a medicina não alcança. O dom é segredo, guardado entre o fone de ouvido quebrado e as lágrimas que caem quando ela olha as contas médicas da mãe. Cada cifra vermelha é uma pausa longa, um compasso de espera antes do próximo esforço. No colégio dos filhos de milionários, Elisa é um fantasma que carrega baldes e sonhos nas costas. Eles passam por ela sem enxergar. Mas naquele dia, com aquela partitura rasgada nas mãos, algo muda. A humilhação vira combustível. A dor, partitura. E o desafio, uma promessa. Porque às vezes o som mais bonito nasce do silêncio mais pesado. Imagine uma voz capaz de calar um auditório inteiro, de virar o jogo contra quem sempre venceu. Imagine alguém que não tem nada a perder, e mesmo assim escolhe cantar. Essa é a história de uma menina que transformou raiva em arte e usou um microfone como espada. E quando ela finalmente subiu naquele palco, ninguém, nem mesmo o garoto que a desafiou, estava preparado para o que ia acontecer. Fique até o final. Porque o que começa com uma humilhação pública termina com uma reviravolta, que fez até o silêncio aplaudir. Uma canção impossível, uma aposta cruel e uma voz que ninguém conseguiu mais esquecer. O que acontece quando o oprimido decide cantar sem pedir licença? Você está prestes a descobrir. O relógio marca 4:30 da manhã quando o despertador toca, e o som metálico parece vir de outro mundo. Elisa Maia se levanta devagar, prendendo o cabelo num coque apressado, tentando não acordar a mãe no quarto ao lado. A luz fraca do abajur revela os remédios na mesa e as contas empilhadas, algumas com o selo vermelho do atraso. Ela veste o uniforme azul simples, mas por baixo da jaqueta da escola carrega outra identidade, a de quem limpa antes de estudar. A mochila surrada tem 2 mundos dentro, livros gastos e uma garrafa com desinfetante. A rua ainda dorme quando ela desce os morros do Vidigal, o mar do Leblon começando a se pintar de cinza e rosa. O ônibus vem cheio de trabalhadores, com olhares cansados e fones de ouvido desligados. Elisa olha pela janela e vê os prédios crescendo, os carros caros, as padarias que cheiram a croissant e privilégio. O Colégio Summit Alto surge no horizonte como uma fortaleza de vidro. Lá dentro o dia ainda não começou, mas para ela já é quase metade dele. O corredor principal é silencioso. O som do balde deslizando ecoa como um metrônomo. Elisa varre, passa pano, troca flores, arruma cadeiras. Cada movimento calculado para desaparecer antes que os alunos cheguem. As câmeras de segurança registram, mas ninguém assiste. Quando o relógio marca 5 em ponto, ela larga o pano, respira fundo e caminha até o auditório. As portas altas se abrem com um rangido quase teatral. Lá dentro, o ar é frio e o palco parece um templo. Ela pisa descalça no chão encerado, encara o vazio e fecha os olhos. É ali que o mundo volta a fazer sentido. A voz sai primeiro em sussurro, depois ganha corpo, se expande. Enche as paredes, alcança as cortinas e volta em eco, como se o próprio auditório respondesse. É o único lugar onde ela existe inteira. Quando canta, não há bolsas, dívidas nem sobrenomes. Só notas e respiração. Elisa aprendeu a cantar com a avó Rosa, uma mulher que dizia que cada voz tem uma alma escondida. Rosa cantava nos cultos, nos batizados, nos velórios,
Acreditava que a música era a forma mais pura de oração. Antes de morrer, deixou para Elisa um caderno de partituras escritas à mão, com anotações poéticas no rodapé. Quando a dor apertar, canta mais alto. A neta guardou o caderno como um relicário. É esse caderno que ela abre agora, sentada no palco, com o sol começando a atravessar os vitrais coloridos. Enquanto ela canta, o som de um aspirador distante quebra o encanto. Um zelador entra, sorri de leve, acostumado a vê-la ali. Vai se atrasar, menina, ele diz e ela responde com um aceno. São os poucos minutos do dia em que Elisa pode ser mais do que uma presença invisível no colégio. Às 6, já é hora de voltar à realidade. Quando os outros alunos chegam, o mundo muda de cor. Os corredores se enchem de perfumes caros e risadas fáceis. Caixas de som tocam músicas importadas. E as mochilas têm logos de marcas que custam o triplo do aluguel de Elisa. Ela se mistura entre eles, sempre um passo atrás. Ninguém sabe seu nome completo. Alguns a chamam de a bolsista, outros nem isso. Professores a tratam com neutralidade cortês, o tipo que esconde pena. No intervalo, ela observa o grupo de Caio Pendleton III. Eles dominam o pátio como se fosse uma passarela. Caio, com o cabelo perfeitamente desalinhado e o uniforme modificado, tem aquele jeito de quem nasceu dono do ar. É o filho do dono de metade da Zona Sul, o garoto das capas de revista de tênis e das festas que terminam em helicóptero. Ele toca piano com técnica, mas sem alma. Toca porque pode. Elisa ouve escondida atrás da porta da sala de música. E o som é bonito, só não diz nada. Entre uma aula e outra, ela recebe uma mensagem no celular velho. O hospital cobrando mais um exame da mãe. O valor pisca como uma sentença. Elisa respira fundo, esconde o desespero e volta a copiar anotações no caderno. A letra dela é firme, disciplinada, quase teimosa. Ela sonha em juntar dinheiro suficiente para pagar tudo, mas a matemática nunca fecha. É nesse ponto que a música vira refúgio e propósito. Ao final do dia, enquanto os colegas saem para almoçar em restaurantes da orla, ela fica para limpar as salas. O cheiro de produto químico e giz mistura-se ao som distante das ondas batendo na praia. Quando termina, olha o próprio reflexo no vidro da porta do auditório. Cansada sim, mas com uma centelha nos olhos. Aquilo que o mundo tenta apagar continua aceso. No alto do prédio, os alto-falantes tocam uma vinheta escolar sobre o concurso do Dia dos Fundadores, o evento mais importante do ano. O prêmio: uma bolsa internacional e dinheiro suficiente para mudar uma vida. Elisa ouve a gravação e, sem entender por quê, sente o coração acelerar. Não sabe ainda que é nesse palco que ela vai deixar de ser invisível. Não sabe que sua voz, nascida no silêncio, está prestes a virar tempestade. A manhã da aula de música começa como qualquer outra, mas o ar parece diferente. O sol atravessa os vitrais do auditório principal, lançando cores nas partituras dispostas sobre as mesas. Elisa chega cedo, como sempre, com o uniforme impecável e o olhar baixo. O professor ainda não chegou, e os alunos de elite do colégio Summit Alto conversam alto, zombando de tudo que não reluz. O nome dela passa entre as risadas, misturado a apelidos disfarçados. A menina da bolsa. A ajudante do turno da manhã. A que limpa antes da aula. Elisa finge não ouvir. Há uma técnica para sobreviver: calar e respirar. O professor Roberto entra arrastando a cadeira, com o semblante cansado de quem já viu muito talento desperdiçado. Ele coloca os óculos, observa a turma e pede silêncio. Hoje vamos falar de expressão. Técnica é importante, mas emoção é o que diferencia o pianista do músico. A sala se acalma. Caio Pendleton III, sentado na frente, sorri com ironia. Ele adora quando o assunto é emoção, porque acredita que ela é um luxo de quem já venceu. Sr. Roberto distribui as partituras e, entre elas, uma folha diferente, amarelada, com o título em letras finas e sombrias, Elegia para uma Estrela que se Apaga. O papel parece pesado, antigo, quase sagrado. Essa peça, explica o professor, foi escrita por uma compositora brasileira que morreu jovem. Quase ninguém conseguiu cantá-la completa. Exige técnica, mas principalmente entrega. Ele olha em volta esperando voluntários. Silêncio. Até que uma voz preguiçosa rompe a pausa. Então essa é a tal música impossível? Diz Caio rindo. Parece coisa de filme de drama. Quem sabe a gente deixa a bolsista tentar.
O riso dele se espalha, rápido como veneno. Elisa sente o rosto queimar, mas não responde. Caio se levanta, pega a partitura e, diante da turma, começa a ler as notas. Fingindo um ar de exagero, simula um canto desafinado, teatral, quase grotesco. A sala explode em gargalhadas. Ele rasga a folha no meio, o som seco do papel ecoando como uma agressão. O professor tenta intervir, mas Caio, confiante na imunidade que o sobrenome lhe dá, continua. Cante isso na escola e eu caso com você. O tom é de deboche. Uma provocação que veste humor, mas exala crueldade. Todos olham para Elisa esperando que ela se encolha, que chore, que saia correndo. Ela não faz nada disso. Apenas encara a partitura rasgada no chão, as metades separadas como duas feridas abertas. Por um segundo há silêncio. Os celulares começam a gravar. As câmeras capturam o rosto dela, imóvel, as mãos firmes sobre a mesa. O som ambiente muda. Risadas se tornam murmúrios, a tensão se instala. Elisa se levanta, recolhe as metades do papel e as guarda no caderno. Não diz uma palavra. Apenas olha para Caio, com uma expressão que ele não entende. Não é medo. É algo mais perigoso. Uma promessa silenciosa. O professor Roberto observa de longe. Ele reconhece aquele olhar. Já viu antes em artistas que nasceram na dor. Quer dizer algo, mas não encontra as palavras. No fundo, sente que algo importante aconteceu ali. Uma semente plantada, uma fenda aberta entre o que é privilégio e o que é propósito. No intervalo, os vídeos começam a circular. Grupos de mensagens se enchem de memes. A princesa da faxina e o príncipe do piano. Casamento musical do ano. A humilhação vira entretenimento. Elisa caminha pelos corredores e escuta risadas abafadas. Uma colega tenta confortá-la, mas ela responde com um aceno firme. Tudo bem, diz. Não está tudo bem, mas não quer dar o gosto da fraqueza. Na saída, o céu ameaça chuva. Elisa espera o ônibus, o uniforme molhado de suor e raiva. O som do motor encobre o burburinho de conversas sobre o desafio. A frase de Caio martela na cabeça dela. Cante isso na escola e eu caso com você. Ele disse como uma piada, mas para ela soou como sentença. Enquanto o ônibus avança, o olhar dela se perde na cidade. Cada farol vermelho parece um compasso. Cada buzina, uma nota dissonante. A partitura rasgada está dobrada no bolso. O lembrete físico do que ela precisa enfrentar. Quando chega em casa, a mãe dorme. Elisa se tranca no quarto e espalha as metades da folha sobre a cama. As linhas são difíceis, as notas impossíveis, o tipo de música que exige alma e sacrifício. Mas algo dentro dela desperta. Ela pega o celular velho, grava a primeira tentativa e a voz sai trêmula, fraca, mas viva. No fim, sorri. É o sorriso de quem não aceita ser piada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Caio assiste aos vídeos e ri. Ainda não sabe que o desafio dele vai mudar tudo, para ela e para ele. O colégio, os privilégios, as risadas, tudo vai tremer quando a menina invisível decidir cantar. O primeiro ensaio começa antes do sol nascer. Elisa chega ao colégio ainda de farda de faxina, o chão molhado de sereno e o eco dos passos dela enchendo os corredores vazios. O professor Roberto já a espera no auditório, com um café preto na mão e uma pilha de partituras antigas ao lado. Ele não pergunta por que ela aceitou o desafio. Apenas a observa em silêncio, como quem reconhece uma tempestade prestes a acontecer. Se vai cantar essa música, tem que começar do zero, ele diz, a voz rouca e direta. A elegia não perdoa quem mente. Elisa apenas assente. O som do piano quebrado acompanha as primeiras notas e o ar frio da manhã parece vibrar junto. A primeira tentativa é um desastre. A voz falha, o fôlego some e as notas fogem. Mas ela não desiste. Pede de novo e outra vez. Roberto respira fundo, entre impaciência e respeito. Você canta como quem pede desculpa, nele murmura. Essa música exige fúria. Cante como quem exige ser ouvida. Nas manhãs seguintes, o auditório vira campo de batalha. Às 4 da manhã, antes de limpar os corredores, Elisa aquece a voz com exercícios vocais que ecoam pelo prédio vazio. Às 6, serve café para os professores. Às 17, limpa salas de aula. Às 19, volta para o auditório. Cada dia é uma rotina de cansaço e disciplina, mas também de crescimento. O corpo dói, a garganta arde e mesmo assim ela canta.
porque cada nota certa é uma pequena vitória contra o mundo que a quer calada. Com o tempo, o professor Roberto muda o tom. De crítico passa a cúmplice. Ele vê nela algo que não esperava encontrar depois de tantos anos de cinismo. Verdade. Começa a abrir suas antigas anotações de aula. Partituras rabiscadas com observações sobre respiração, pausa, emoção. Você não precisa ser perfeita, ele diz. Precisa ser honesta. E ela entende. A música não é sobre técnica, é sobre coragem. Uma tarde exausta, Elisa recebe uma ligação do hospital. A voz da enfermeira é fria, informando que a mãe precisa de um novo exame urgente. O valor é alto, mais do que ela ganha em meses de trabalho. Quando desliga, fica parada na calçada, o vento trazendo cheiro de maresia e angústia. Naquele instante, o desafio de Caio deixa de ser um jogo, vira necessidade. A vitória no concurso é a única saída. O prêmio pode pagar tudo, até a esperança. No dia seguinte, ela chega ao colégio com os olhos vermelhos, mais determinada. Hoje começamos de novo, diz ao professor. Roberto a observa e percebe algo diferente. A dor se transformou em força. A voz dela agora vem carregada de emoção crua. Cada verso da elegia soa como confissão, como grito. O eco preenche o auditório, e o velho professor fecha os olhos tomado por um arrepio involuntário. É isso, ele sussurra. Agora você está cantando de verdade. Mas o caminho não é fácil. Caio e os colegas continuam zombando, dizendo que ela vai desistir. Beatriz, a aluna exemplar e favorita da diretora Evelyn, observa de longe, fria, calculista. A bolsista vai queimar a própria voz tentando, comenta. Elisa ouve, mas não reage. Aprendeu que algumas guerras se vencem no palco, não nos corredores. As noites se alongam. O cansaço se torna constante. Em casa, a mãe percebe as olheiras da filha e tenta convencê-la a parar. Você não precisa provar nada para ninguém, diz Sônia com a voz fraca. Elisa segura a mão dela e responde com um sorriso. Eu não tô provando para eles, mãe. Tô provando para mim. Certo dia, ao final de um ensaio, Roberto se aproxima e entrega algo embrulhado em papel antigo. Um microfone de estúdio velho, com fita adesiva no cabo. Era da minha esposa, me explica. Ela acreditava que cada voz precisa de um amuleto. Elisa segura o objeto com cuidado, como se fosse sagrado. Obrigada, diz. Ele responde com o olhar cansado, mas orgulhoso. Só não me decepcione. Enquanto os dias passam, a cidade se prepara para o concurso do Dia dos Fundadores. Banners com rostos sorridentes decoram os corredores. O nome de Beatriz está no topo da lista de favoritos. O de Elisa, ausente. Ninguém sabe que ela se inscreveu. Treinou escondido. Praticou em silêncio. Registrou sua inscrição minutos antes do prazo. No último ensaio antes da apresentação, o auditório está vazio. Ela canta sem acompanhamento. Apenas o som da respiração e do coração marcando o ritmo. Quando termina, o eco do último verso paira no ar por longos segundos. O professor Roberto, de pé na porta, apenas diz: agora está pronta. Elisa olha para o palco, o mesmo onde foi humilhada semanas antes, e sente o peso do destino. A música impossível não é mais um desafio. É um espelho. E no reflexo, ela já não vê a faxineira, a bolsista, a invisível. Vê a cantora. A mulher que em poucos dias vai transformar uma promessa cruel em um grito que ninguém poderá ignorar. O auditório do colégio Summit Alto está lotado. As cortinas vermelhas parecem pulsar com o burburinho do público. E o ar cheira a perfume caro e expectativa. É o Dia dos Fundadores, o evento mais grandioso do ano. As famílias mais ricas do Leblon se acomodam nas fileiras da frente, celulares prontos como se estivessem em um desfile. No palco, um piano de cauda negro brilha sob os refletores. Cada detalhe, das luzes à decoração, grita luxo, status, controle. Mas ninguém imagina que, naquela noite, tudo vai mudar. Nos bastidores, Elisa Maia observa o movimento de longe, o crachá de participante pendurado no pescoço, o corpo tremendo, mas o olhar firme. Ela segura nas mãos o microfone velho que o professor Roberto lhe deu. Está frio, mas familiar, quase vivo. O som distante do público mistura-se à sua respiração acelerada. Do outro lado da cortina, Beatriz Coutinho sobe ao palco vestida de branco, confiante. O apresentador anuncia seu nome com ênfase. Beatriz Coutinho, representando o 4º ano de música clássica. A plateia aplaude antes mesmo da primeira nota.
Ela canta uma área impecável, técnica pura, sem uma falha sequer. As notas sobem e descem, como se obedecessem à gravidade do privilégio. Quando termina, o público explode em aplausos educados e longos. A diretora Evelyn sorri, já imaginando a vitória garantida. Nos bastidores, Elisa fecha os olhos. O som da plateia vai se dissolvendo até virar um silêncio interno. O professor Roberto se aproxima, coloca a mão no ombro dela e diz baixo: "Lembre-se, ninguém pode te ensinar a sentir. Só você sabe o peso da tua voz." Ela acena, respira fundo e caminha para o palco. O apresentador parece hesitar antes de ler o nome. Elisa Maia, bolsista do primeiro ano de interpretação musical. Um murmúrio percorre a plateia. Alguns cochicham, outros sorriem em deboche. Caio Pendleton III, sentado na primeira fila, cruza os braços com um sorriso irônico. O mesmo sorriso do dia em que rasgou a partitura. Elisa atravessa o palco devagar, o coração batendo no ritmo de tambores distantes. Para diante do microfone e encara a plateia. As luzes cegam, mas ela não desvia o olhar. No canto do palco, o maestro levanta a batuta, pronto para começar a base musical que ela havia ensaiado. Mas Elisa levanta a mão. "Obrigada, maestro. Eu vou cantar sem acompanhamento." O gesto congela o auditório. O som dos murmúrios aumenta. A diretora Evelyn franze o senho. Cochicha algo para um jurado. Caio se endireita na cadeira. Elisa pega o microfone e o segura com as duas mãos. "Você me desafiou a cantar isso", diz olhando diretamente para Caio. Aqui está. Silêncio total. O ar parece mais denso. Ela inspira, fecha os olhos e começa. A primeira nota da elegia para uma estrela que se apaga sai suave, quase um sussurro. A voz treme, mas é honesta. Aos poucos ganha corpo. O som percorre o auditório, se espalha pelas paredes, sobe até o teto e volta em eco. A canção fala de perda, de esperança, de alguém que brilha mesmo quando o mundo apaga sua luz. A cada verso a emoção cresce. O público, antes distraído, agora está imóvel. Elisa canta com o peso da própria história. O trabalho silencioso, a mãe doente, o desprezo dos colegas, a promessa cruel. Cada nota é um golpe de verdade. Sua voz se parte e se recompõe, grita e sussurra. Quando chega ao refrão, o microfone quase não é mais necessário. O som sai de dentro de algo maior do que ela mesma. O velho professor Roberto observa dos bastidores, com os olhos marejados. As câmeras dos celulares se levantam uma a uma, mas desta vez não para zombar, para registrar o impossível. Caio, que até então mantinha o sorriso, sente o peito apertar. Ele não entende o que está sentindo. Pela primeira vez, a arrogância não lhe serve. Ele está diante de algo que não pode comprar nem controlar. A última parte da música é quase um grito contido. Elisa estende a voz além do limite humano, sustentando a nota final por segundos que parecem eternos. E então silêncio. Nenhum som. Nenhum aplauso. O tempo para. O rosto dela está banhado em lágrimas, mas ela sorri. 5 segundos se passam. Depois 10. E então o impossível. O auditório inteiro se levanta. O aplauso vem como uma onda, poderoso, incontrolável. As pessoas choram, gritam, aplaudem de pé. A diretora Evelyn, pálida, tenta disfarçar o desconforto. O professor Roberto segura o lenço, disfarçando o orgulho. Elisa baixa o microfone, olha para Caio, que agora não ri. Ele está imóvel. Os olhos marejados, a boca entreaberta sem palavras. O desafio foi cumprido, mas o que ela entregou foi mais que uma resposta. Foi uma revelação. A plateia continua aplaudindo, o som crescendo até o teto. O que começou como uma piada cruel, termina como redenção sem perdão. E no centro do palco, Elisa Maia, a menina invisível, se torna o centro do universo, a estrela que se recusou a apagar. O auditório ainda vibra com o eco dos aplausos quando Elisa sai do palco. O som é tão alto que parece empurrá-la pelo corredor como uma onda que ainda não sabe onde quebrar. As luzes dos celulares piscam, jornalistas locais tentam atravessar a multidão para entrevistá-la, e os alunos que antes riam agora olham com uma mistura de espanto e culpa. A menina invisível do colégio havia acabado de fazer o impossível. A elegia para uma estrela que se apaga, a música que ninguém ousava cantar, havia sido dominada e transformada por alguém que o mundo inteiro subestimou. Nos bastidores, o professor Roberto à espera de pé.
Os olhos dele brilham com algo raro, orgulho. Quando ela se aproxima, ele apenas abre os braços. Eu te disse, sussurra com a voz embargada. A dor é uma linguagem, que hoje o mundo aprendeu a falar a tua. Elisa ri, mas o riso vem junto com lágrimas. Por um instante tudo fica leve. Não há humilhação, não há conta atrasada, não há o cansaço das madrugadas. Só o som da vitória. Enquanto isso, na plateia, a diretora Evelyn tenta conter o constrangimento. O júri, formado por músicos convidados, críticos e o próprio Caio Pendleton Sr., se reúne rapidamente. A decisão é unânime. Elisa Maia é a vencedora do concurso do Dia dos Fundadores. Quando o resultado é anunciado, o auditório explode outra vez. O nome dela preenche o espaço, repetido em gritos, aplausos e suspiros. Por alguns segundos parece que o colégio inteiro se curva diante daquilo que ignorou por tanto tempo. Caio Pendleton III não se levanta. Ele permanece sentado, o olhar perdido. Os aplausos machucam de uma forma nova, diferente da vergonha comum. Ele sabe que mereceu aquele golpe, não pela derrota, mas pela lição. Pela primeira vez, entende o peso da própria arrogância. Enquanto os outros aplaudem, ele se vê pequeno, um rei destronado sem trono, sem aplausos, sem a certeza de estar acima de alguém. Nos dias seguintes, o vídeo da apresentação de Elisa se espalha pela internet. Canais de música comentam, jornais destacam, professores citam. A voz que calou o Leblon, dizem as manchetes. A bolsa integral para o Conservatório Juilliard é confirmada junto com o prêmio em dinheiro. É o suficiente para pagar as dívidas da mãe e ainda começar uma nova vida. Quando ela chega em casa naquela noite, Sônia a espera sentada no sofá, coberta por um lençol fino e um sorriso cansado. Eu vi, filha. Eu vi tudo. Elisa se ajoelha ao lado dela, segura as mãos frágeis e chora. A gente conseguiu, mãe. O apartamento é simples, mas naquela noite parece o centro do mundo. A televisão ainda repete trechos da apresentação. A vizinhança comenta, orgulhosa, como se a vitória dela fosse coletiva. Que é? Elisa liga o ventilador, olha pela janela para o mar ao longe e respira fundo. Pela primeira vez, o futuro não parece uma palavra distante. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a família Pendleton janta em silêncio. O pai sério lê o jornal com a manchete estampada. Filha de faxineira vence concurso e conquista Juilliard. Ele dobra o papel e olha para o filho. Sabe o que é mais triste, Caio? Diz frio. Ela venceu com dignidade. Você perdeu com soberba. O silêncio pesa. A partir de amanhã, sem mesada, sem carro, sem cartão. Vai trabalhar 1 ano. Descubra o valor das coisas. Caio tenta reagir, mas o olhar do pai é inabalável. É uma sentença. Dias depois, Elisa arruma as malas para Nova York. Cada peça de roupa é dobrada com cuidado, como se guardasse um pedaço de história. O professor Roberto aparece na porta do apartamento com uma sacola na mão. Para viagem, diz. Dentro, um novo caderno de partituras e uma caneta antiga. Para você escrever sua própria elegia, mas sem tristeza desta vez. Ela sorri. Obrigada, professor. Por tudo. Ele desvia o olhar emocionado. Vai lá, menina. Faz o mundo te ouvir. Na manhã da partida, o céu do Rio amanhece nublado. Elisa desce as escadas com a mala na mão e o coração acelerado. No meio do caminho, vê uma movimentação incomum no corredor da comunidade. Um rapaz carrega uma pilha de lençóis para a lavanderia do prédio. O uniforme é simples, o rosto cansado. Caio. Ele a vê, mas não diz nada. Apenas a observa passar, o olhar baixo, envergonhado, humano. Ela o encara por um breve instante. Nenhuma palavra é dita. Nenhum perdão pedido. Só o silêncio. Enquanto o táxi parte, o reflexo do mar aparece na janela. A cidade fica para trás, junto com as dores, os fantasmas e o colégio que tentou apagá-la. A voz de Elisa surge em off, suave, firme, definitiva. Eu não precisei de um príncipe, só de um microfone. E com isso, o som de um avião atravessa o céu. O eco da elegia mistura-se ao barulho distante das ondas. A menina invisível já não existe. No lugar dela há uma artista e um mundo pronto para ouvi-la. O avião decola e o Rio de Janeiro vai ficando pequeno lá embaixo. Um mosaico de luzes, praias e lembranças que parecem se misturar como uma canção inacabada. Elisa olha pela janela e sorri. No colo, o caderno novo que o professor Roberto lhe deu, agora com a primeira página escrita.
Elegia para quem nunca desistiu. Lá fora, o céu é um palco sem fronteiras. Ela fecha os olhos e escuta na própria cabeça o som distante do auditório, o eco do público, o grito silencioso que mudou tudo. Pela primeira vez, ela sente que o futuro tem som. Enquanto isso, o Colégio Summit Alto tenta se recuperar do terremoto. A diretora Evelyn sorri para as câmeras fingindo apoio à vitória inspiradora da nossa aluna. Mas ninguém esqueceu o olhar dela na noite do concurso. Beatriz Coutinho, sempre impecável, agora treina 2 vezes mais. Não por inveja, mas porque descobriu o gosto de competir com alguém que não tem medo. E, no fundo, ela sabe. O colégio nunca mais será o mesmo. Na comunidade, Sônia Maia caminha mais leve. As contas estão pagas. Os exames feitos, a saúde voltando. Ela mostra a todos o vídeo da filha na TV como quem exibe um milagre. Os vizinhos se reúnem à noite para rever a apresentação. E cada vez que Elisa alcança a última nota, alguém grita: "É daqui! Ela é daqui!" O orgulho é coletivo, e o som de esperança ecoa pelos becos como uma nova música. E Caio Pendleton III. Agora ele acorda às 6 da manhã, lava roupas em uma lavanderia comunitária, dobra lençóis, carrega sacos pesados. No início reclama, depois aprende a calar e ouvir. Um dia, enquanto coloca as roupas no varal, escuta no rádio uma voz familiar, a de Elisa em uma entrevista de Nova York. Ela fala sobre perseverança, sobre arte e sobre como o silêncio pode ser o início da melodia. Caio fica ali parado, o sabão escorrendo pelos dedos, e sorri. Talvez pela primeira vez, sem arrogância. De volta ao outro lado do oceano, Elisa pisa no palco da Juilliard para seu primeiro ensaio. O piano brilha sob as luzes e ela respira fundo. Ao tocar a primeira nota, sente o mesmo frio na barriga de sempre, mas agora ele tem gosto de liberdade. O som enche a sala e o mundo inteiro parece escutar. E assim termina a história da menina invisível que aprendeu a brilhar no escuro. A voz que nasceu nas madrugadas do Leblon agora ecoa nos palcos de Nova York. Mas a verdadeira lição não está no prêmio, nem na fama. Está naquele instante em que ela olhou o desafio nos olhos e escolheu cantar, mesmo quando o mundo mandava calar. Agora eu te pergunto, o que você faria com uma partitura impossível? Teria coragem de cantar mesmo quando ninguém acredita? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda vem muitas histórias de quem se recusou a apagar a própria luz. E quem sabe a próxima voz a ecoar pode ser a sua.